Prezados alunos, dando continuidade ao nosso tema sobre pesquisa em computação, nós vamos ver mais algumas questões relativas ao trabalho de graduação em sistemas de informação. Algumas dicas então para vocês se prepararem, para começarem já a pensar no tema do trabalho de graduação, do seu trabalho de conclusão de curso, e o que vocês têm que cuidar quando vocês estiverem desenvolvendo esse trabalho. Utilizar fontes de referência confiáveis, livros, artigos publicados em eventos e revistas científicas. Por exemplo, a gente não costuma utilizar sites como Wikipedia, sites onde existem monografias de trabalho que não são de universidades reconhecidas. Utilizar fontes de referência recentes. Então, por exemplo, eu vou escrever um texto e eu quero dizer que, atualmente, muitas pessoas estão utilizando determinada tecnologia e eu coloco uma referência de 1990. E aí isso não casa com o atualmente. Então, sempre que vocês puderem buscar referências cada vez mais recentes, melhor. Referências diversas. Então, não utilizar sempre o mesmo autor. Por exemplo, eu vou falar sobre inteligência artificial, daí eu busco um livro da área, do Luger, por exemplo, eu escrevo todo o meu referencial teórico só usando o livro do Luger. Isso também não deve ser visto, não deve ser feito. E não usar muitas cópias, não ficar o tempo todo só fazendo citações. Ler, resumir os trabalhos, os artigos, os materiais que vocês vão buscar em livros e escrever com as suas próprias palavras, colocando entre parênteses o sobrenome do autor e o ano, que é o que a gente chama de referenciar ou dar os créditos para os autores dos. Justificar todas as escolhas que vocês realizarem. Então, por que utilizar determinada linguagem de programação? Por que tal ambiente? Por que tal tipo de simulação? Por que um estudo de caso? Por que foi feito nesta empresa? Então, isso tudo tem que ficar bem justificado. O que o trabalho de vocês tem de diferente de outros? Quais são as contribuições da proposta de vocês? Então, sempre tentar mostrar o que ele traz, uma inovação, alguma coisa diferente, o que ele é diferente de outros que vocês estudaram, principalmente quando a gente estuda os trabalhos relacionados. Como a gente entrega uma proposta no início do semestre desse trabalho de conclusão, no 8º semestre do curso, vocês vão levar um ano fazendo o trabalho, o 8º e 9º semestre, e tem que cumprir os prazos que vocês definiram no cronograma. Implementar o que foi proposto e aprovado pela banca. Essa proposta ela é aprovada por uma banca, que é composta pelo orientador mais 3 professores. E vocês vão apresentar esse trabalho no final do 8º semestre, a primeira parte, e a conclusão dele no final do 9º semestre. E a banca vai querer que vocês apresentem a proposta que vocês tinham definido. A não ser que vocês conversem com o orientador para modificar alguma coisa que foi preciso durante o ano. Vamos mudar, por exemplo, a linguagem de programação, o ambiente, porque houve algum problema. E a banca, então, precisa ser avisada sobre isso. Toma muito cuidado com a redação do texto, não cometer erros de ortografia e gramática, porque isso, com certeza, a banca vai questionar. Buscar bibliografia em língua estrangeira, sempre que possível. Uma sugestão, usar o portal de periódicos da CAPES. Vocês entram no site da biblioteca da UFSM, todos os alunos têm acesso ao portal de periódicos da CAPES, que tem artigos de periódicos científicos do mundo todo. Apresentar os resultados do que vocês estão fazendo para o orientador, não deixar para a última hora. Então, o orientador tem que acompanhar vocês fazendo a fundamentação teórica, os trabalhos que vocês escolheram para estudar como trabalhos relacionados, entregar o artigo antes do prazo para que o orientador possa analisar antes de vocês enviarem para a banca. E também, se possível, vocês podem elaborar artigos do trabalho que vocês estão desenvolvendo para algum evento e encaminhar, se for possível ainda, durante o desenvolvimento do trabalho de conclusão ou até mesmo depois, quando vocês terminarem o trabalho, dá para a gente encaminhar esses trabalhos para eventos. Um evento que nós organizamos em parceria com o Instituto Federal Farroupilha, aqui em Frederico, é o EAT, Encontro Anual de Tecnologia da Informação. Muitos colegas de vocês que apresentaram resultados dos seus TCCs no EAT, depois também apresentaram uma versão mais elaborada em revistas. Então, o EAT também serve como um bom termômetro, porque tem a seção de pôsteres. Se vocês ainda não têm o trabalho concluído, não estão com resultados ainda palpáveis para apresentar, tem uma seção chamada seção de pôsteres, que são trabalhos
curtos, que ainda estão em andamento. Alguns trabalhos desenvolvidos, né, eu vou deixar para vocês lá no Moodle o link de alguns trabalhos que foram publicados em revistas. Se vocês acessarem o repositório da FSM, o Manancial, vocês vão encontrar os outros trabalhos do colega de vocês. Lembrando então que o modelo do nosso trabalho de conclusão, o nosso TGSI, é o modelo de um artigo. Então, alguns para vocês terem algumas ideias, né? Da primeira turma que se formou em 2015, a Franciele Zanardi, ela fez um estudo sobre os profissionais e empresas de TI da cidade de Frederico Westphalen. É uma pesquisa do tipo survey, que ela fez entrevistas com esses profissionais e fez mineração de dados com uma ferramenta chamada Tanagra. O Marcelo Garbim, que tem uma empresa de desenvolvimento de aplicativos em Rodeio Bonito. Agora ele está fazendo mestrado no UFSM, ele cursou uma especialização na UNOESC, já concluiu e agora ele já está fazendo mestrado. Ele fez um sistema de recomendação mobile e aplicou no estudo de caso de delivery de uma pizzaria. E o sistema de recomendação a gente já estudou em outras disciplinas, né? Ele trabalhou com filtragem baseada em conteúdo e a filtragem colaborativa, que é um pouco mais complexa. O Kelvin, que é aluno também oriundo da primeira turma, que foi fazer mestrado na USP, em São Paulo, ele fez um framework de recomendação para lojas virtuais. Então, ele implementou um framework que podia ser acoplado em diferentes lojas virtuais para gerar recomendações. Ele desenvolveu utilizando o PHP e MySQL e filtragem baseada em conteúdo. O Mike Frison, também um aluno da primeira turma, ele desenvolveu um sistema para a Arbasa, chamado Sistema Inteligente de Apoio à Decisão, e que ajudava a tomar decisões com relação aos tipos de produtos que deviam entrar em promoção, áreas em que os produtos não estavam vendendo muito bem. Ele também fez a implementação desse trabalho em PHP. O Paulo Cerati, que trabalha na Digifred, ele fez o trabalho de conclusão dele na própria Digifred, na área de qualidade de software, implantação do MPSBR, e esse trabalho foi publicado numa revista também. Ele trabalha na Digifred até hoje. O Juliano Pretz fez um estudo de caso sobre a implantação de um processo de testes numa empresa de desenvolvimento de software aqui de Frederico. A empresa não quis que o nome aparecesse. E esse processo foi implantado efetivamente na empresa e também foi publicado numa revista de iniciação científica da FURG. Vocês podem ver que vários alunos têm desenvolvido trabalhos práticos e ligados a empresas onde eles já atuam. Isso é interessante para vocês também, se vocês tiverem essa possibilidade. E também tem publicado os resultados dos seus trabalhos em periódicos científicos. O Daniel Prediger, ele fez um trabalho usando etiquetas RFID para uma indústria alimentícia, na verdade, um frigorífico. E depois ele foi cursar especialização na área de redes de computadores na URI, e esse trabalho também já foi publicado numa revista científica. Ele utilizou uma simulação. Como ele não tinha como aplicar efetivamente no frigorífico, porque quando ele começou o trabalho, ele era funcionário de um frigorífico, mas durante o ano ele trocou de emprego, e aí ele já não tinha mais como ter acesso ao frigorífico para fazer a aplicação da proposta. E aí então o orientador, que era o professor Edson, que trabalhava conosco, e eu, decidimos então que ele poderia usar um simulador para simular toda essa cadeia de rastreabilidade, sem que tivesse que aplicar efetivamente no frigorífico. O Mauro Murari, ele fez um trabalho usando um banco de dados não relacional, chamado MongoDB, e ele foi para Pernambuco fazer residência em desenvolvimento de software na Motorola, e atualmente ele está trabalhando na Globo.com na área de banco de dados. Ele fez um tipo de estudo que a gente chama de dissertação projeto, onde se implementa um protótipo, né? Então ele fez um software que fazia a migração e otimização de um banco de dados relacional Firebird para um modelo não relacional usando MongoDB. O Luciano, desculpe, né, o barulho, porque aqui eu não tenho um estúdio de gravação, né? Passou uma moto aqui, infelizmente. Vamos continuar. O Luciano Almeida, que agora é servidor técnico da FSM lá no campus sede em Santa Maria. Na época do trabalho de conclusão, ele trabalhava na prefeitura de Frederico Westphalen.
e ele desenvolveu um sistema especialista para avaliar processos de licenciamento ambiental. Então, por exemplo, se alguém queria fazer corte de árvores numa determinada propriedade, se podia cortar, se tinha que repor. Então, uma série de questões. Ele implementou isso no modelo de dissertação-projeto, né, porque gerou um protótipo que foi implementado. E depois ele foi cursar mestrado na Universidade de Brasília. O Luiz Forquesato fez um trabalho na área de redes de sensores sem fio, e tinha uma proposta de trabalhar com uma série de sensores para avaliar a qualidade de vida. Então, sensor de temperatura, de umidade, poluição sonora, poluição do ar. E ele também trabalhou com a ideia de simulação porque ele não conseguiu efetivamente comprar os sensores e instalar os sensores em diferentes lugares, né? Então, também trabalhou no modelo de simulação. A Simone Cerati fez um trabalho sobre governança de TI, usou como estudo de caso o campus da UFSM de Frederico Westphalen. Esse trabalho também gerou um artigo científico publicado na revista Navos do Senai. A Karine Piovesan Lopes fez um trabalho na área de acessibilidade web, que é uma área interessante para quem quer trabalhar com tecnologias digitais assistivas, então a questão de acessibilidade na internet. Também trabalhou com modelo de estudo de caso. Ela fez um estudo de caso mostrando como aplicar essas regras de acessibilidade que ela definiu. O Juliano Conceição, ele fez um trabalho prático sobre a aplicação de metodologias ágeis para desenvolvimento de software numa empresa de Palmeira das Missões, na Alliance Software, e como tinha uma aplicação na empresa, isso era no modelo de estudo de caso. Esse trabalho também foi publicado numa revista da Universidade Federal Rural de Roraima. O Denison Molina fez um trabalho na área de rede de computadores, na área de TI da Prefeitura de Palmeira das Missões, e junto com o co-orientador dele, o professor Fernando Belks, que trabalha na Prefeitura de Palmeira das Missões, eles implantaram o ambiente de segurança de redes de computadores. Esse trabalho também gerou um artigo que foi publicado na revista de Sistemas de Computação. O Júlio Murschbacher, nome um pouquinho complicado de pronunciar, né? Ele fez um estudo de caso para criar lojas virtuais, e na época ele fez um trabalho utilizando um framework para construir lojas virtuais, não era implementado tudo do zero, né? E o estudo de caso dele foi no supermercado Barril. O Mike Basso, que é um aluno nosso que já terminou o mestrado em Engenharia Elétrica e agora cursa doutorado em Engenharia Elétrica na URGS, ele fez um jogo educacional utilizando redes neurais, então trabalhou com essa questão de inteligência artificial e a questão de jogos. Como tinha um protótipo, né, que era a implementação do jogo, é no modelo de dissertação-projeto. A Silvana, o sobrenome complicado de pronunciar, né, que é Silvana Clises. Eu nunca sei pronunciar o nome da Silvana, infelizmente. A Silvana, ela trabalha muito na área de design, nos ajudou em vários jogos desenvolvidos aqui pelo nosso grupo de pesquisa. Ela fez um jogo educacional digital para apoio ao aprendizado de matemática, que era Vamos às Compras, que foi publicado também numa revista. E ela tem vários trabalhos na área de design aqui na região, inclusive ela trabalhou na URI nessa área de... O Leonardo Link fez um trabalho na área de helpdesk, numa empresa que desenvolve soluções para a área hospitalar, para exatos, soluções estratégicas. Como isso foi aplicado efetivamente na empresa, então o método de pesquisa, a metodologia de pesquisa foi um estudo de caso. O João Paulo Vieira fez um sistema para diagnosticar diabetes empregando redes neurais. Esse trabalho também gerou publicações e ele começou numa disciplina de inteligência artificial com o professor Fábio, e a partir dessa ideia da disciplina, então depois ele aprimorou essa ideia no seu trabalho de graduação. O Yulisloy Zacarias, que é nosso colega aqui no UFSM, ele é servidor técnico da área de informática aqui no campus de Frederico Westphalen. Ele fez um trabalho com redes de sensores. O trabalho dele, vocês podem ver que o título está em inglês, ele escreveu todo o trabalho em inglês. E o professor Edson, que era o co-orientador, trabalha muito nessa área de redes de sensores.
e depois então o Yuli foi fazer mestrado em Porto Alegre, na URGS. O Rafael Vitali, ele trabalhou com a área de engenharia de software, com programação orientada a aspectos em sistemas cyberfísicos. O que é um sistema cyberfísico? Por exemplo, sistemas na área de saúde, esses equipamentos que monitoram pacientes, esses são um tipo de sistemas cyberfísicos. Então é um estudo de caso porque ele fez um estudo voltado para esses sistemas cyberfísicos. O Ricardo Ferrari, que trabalha na Tieturbo, ele fez um trabalho dentro da empresa, apesar de não colocar o nome da empresa, né, trabalhando com uma técnica de inteligência artificial chamada raciocínio baseado em casos. Então, uma ferramenta para ajudar assistentes da área de suporte, pessoas que trabalham na empresa, para que essas pessoas pudessem resolver problemas baseados em casos de problemas resolvidos anteriormente. É uma dissertação projeto, porque teve a implementação do protótipo, mas também poderia ser um estudo de caso, porque tem aplicação efetiva na Tietur. Algumas referências, se vocês quiserem estudar um pouquinho mais de pesquisa e computação. Eu deixei no Moodle alguns links com alguns trabalhos de conclusão de colegas de vocês que foram publicados em algumas revistas, não são todos, tem bem mais. E os trabalhos de todos os alunos que já se formaram no curso de Sistemas de Informação estão disponíveis no repositório Manancial, que é o repositório do FSM onde tem vários trabalhos publicados.